Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Momento Aduaneiro, podcast da Comissão de Direito Aduaneiro. Nós tivemos agora o nosso primeiro Congresso Estadual de Direito Aduaneiro e fizemos a inauguração do nosso podcast. E em pouquíssimo tempo nós temos aí, o nosso canal é o mais visto, né, da DevaCast. Então nós temos, por coincidência, Dr. Felipe, nós temos a sua entrevista, né, como a mais vista, e temos aí mais de 500 visualizações, então demonstra aí mais uma vez o sucesso do nosso podcast. Me chamo Alessandra Carione, sou presidente da Comissão de Direito Aduaneiro desta gestão, e é uma alegria tê-los aqui, recebê-los, principalmente é um dos nossos objetivos de campanha, né, de trazer o contato, de abrir esse canal interinstitucional com a Receita Federal e com os demais órgãos intervenientes. Então, de fato, é mais do que um prazer recebê-los, mas também um compromisso com a advocacia catarinense. Então, sejam muito bem-vindos, Dr. Felipe, que é o nosso coordenador geral da aduana. Muito obrigado, doutora Alessandra. É um prazer estar aqui na OAB Santa Catarina pela segunda vez. Obrigado pelo convite do primeiro podcast, foi ótimo, realmente muito informativo, um tema que atrai bastante atenção, a questão do PL do A2, então fico feliz de ter bastante visualizações, muitos comentários, né? Eu vi, assim, bastante pertinentes, muito legal. Exato, já introduzindo também, agradeço a presença, doutor Mário. Olá, boa tarde, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite. Eu acho que o prazer do Felipe só não é maior do que o meu, dividir aqui a sua companhia ilustre. E agradecer a oportunidade da gente debater aqui sobre o futuro da aduana, as nossas ideias, ouvir as colocações, quiçá as reclamações, e é para a gente melhorar sempre. Perfeito. Importante dizer que neste momento, né, a gente não sabe o momento que os nossos ouvintes, né, estarão aqui conosco, mas nós estamos prestes a fazer a nossa palestra, nosso evento, a Nova Aduana Brasileira, que é um sucesso, com vagas esgotadas. Estou até preocupada como é que vamos alocar todo mundo, mas vai dar tudo certo, para encerrar o ano, né? Encerrar um ano que foi bastante produtivo para a comissão, com muitos avanços, ainda tem muita coisa a ser feita, de fato. E esta palestra, esse evento que nós organizamos, nós estamos justamente para isso, para ouvir, para debater o setor público e o setor privado. E nesse primeiro momento, nesse primeiro take, digamos assim, para iniciar, para aquecer, nós queremos saber um pouquinho da carreira, né? De como que vocês conseguiram chegar onde vocês chegaram e também apontando os desafios, de como estar no cargo, que é um cargo muito importante, principalmente para a administração aduaneira. E antes de mais nada, gostaria de agradecer ao nosso presidente Juliano Mandelli por abrir esse espaço que é muito importante para nós, também o presidente Pedro Miranda, da CASC, por ter tido essa ideia de abrir para as comissões esse momento que é muito importante, de diálogo, né? Então, gostaria de ouvi-los. Não sei se vai o Felipe, se vai o Demarco. Bom, posso começar. Mário Demarco, meu nome. Eu sou formado em administração de empresas pelo FRJ no Rio. Eu sou carioca, então. Sou carioca, eu sou do Rio. E, aliás, aproveitando o ponto aqui, a gente já pode esclarecer que para trabalhar na Receita não há necessidade de ser formado em Direito. Na Receita Federal você precisa ter o terceiro grau completo em qualquer formação. É óbvio que depois lá dentro cada um vai seguindo a sua vocação, mas como a Receita atua em várias frentes, por exemplo, a nossa área aduaneira é bem diferente da área de tributação e tantas outras áreas, a gente tem um entendimento que essa pluralidade de formações enriquece muito o conhecimento dentro da Receita Federal, traz visões diferentes e cada uma se aplica muito bem em cada espaço específico. Então, eu, por exemplo, sou formado em administração, entrei na Receita em 2006, passei no concurso, faz um tempinho, passa bem rápido. No meu caso, por exemplo, eu trabalho há muito tempo, desde do aeroporto de Guarulhos, muito com essa área administrativa. Eu sou responsável por equipes da área de fiscalização de bagagem, depois da área de vigilância, depois do aeroporto, agora lá em Brasília. Então, assim, no meu caso, eu utilizo muito
o que eu estudei, a minha formação. Acho também que é uma vocação pessoal. Eu gosto de organizar, gosto de ver as coisas acontecendo. Eu sou uma pessoa um pouquinho metódica. Isso até... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas é quase nada. Isso até eu... Eu falei porque ele ele quis ser educado. É coisa nada. Coisa Ele tá leve. sendo educado. Coisa Não, pouca. uma questão até que eu observei é que no seu perfil você está Mário Demarco, o perfil no Instagram, auditor da Receita Federal e aduaneiro por vocação. Eu nunca conversei sobre esse ponto específico com o Felipe, até ver a opinião dele sobre esse ponto específico, mas Acho quando péssimo. eu entrei na Receita, eu não conhecia bem essa divisão de tributos internos, aduana. Eu queria trabalhar no aeroporto, que sempre foi uma coisa que me agrada. Depois que eu fui entender como funciona, e aí, de fato, eu me apaixonei pela aduana, pela essa abordagem dinâmica, pela essa interação direta com o viajante, com o importador, enfim, com o público. É uma interação muito direta e com a possibilidade de você ter resultados práticos ali na hora. Então, a aduana, você consegue ter ações. Mesmo hoje a gente está na parte de administração em Brasília, uma parte mais estratégica, mas mesmo assim, as ações, as decisões, as mudanças de legislação, você consegue ter um resultado muito prático. Então, assim, isso traz uma satisfação muito grande. Para não me alongar muito, vamos, Felipe, depois a gente continua. Não, esse ponto que o Demarco traz é muito interessante, porque, inclusive, aconteceu algo recente muito legal. Tivemos uma enorme apreensão de cocaína no modal aéreo, 1 tonelada e 300 quilos, que é raríssimo no modal aéreo. Geralmente, as grandes apreensões de cocaína são nos portos. Acho que, se não me engano, a maior foi de 5 toneladas, mas geralmente é 1, 2 toneladas, algo assim, e 1 tonelada e 300 em aeroporto para levar em avião é muito raro. Foi um trabalho 100% feito pela Receita Federal e com base em dados, gerenciamento de risco, e foi um colega do último concurso responsável por rastrear essa carga e achar essa carga no meio de milhares de outras de exportação e modal aéreo que tem a exportação um tempo muito curto, né, para fazer. Então foi um trabalho brilhante no colega do último concurso, inspirado pelo programa aeroportuário restrito. Olha que bacana. Então, ou seja, o Demarco, né? teve a oportunidade de realmente inspirar pessoas com o trabalho dele, que aconteceu com naturalidade, no programa, que mostra ali um trabalho que a Receita sempre fez, e que agora a sociedade vê, né, enxerga e tem interesse. Isso inspirou colegas que estão hoje gerando resultado fáticos e reais para a aduana. Então isso é muito bonito, né? Esse círculo. Sim, né? inspirando Completo, carreira. né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Um dia, quando eu crescer, eu espero ser igual ao Mário Demarco. Mas um dia eu chego lá. Mas eu acho que você colocou dessa visão do ciclo, ela quebra um pouco o paradigma daquela coisa do serviço público engessado, Chato. enfadonho, Sim. esse tipo de coisa. Você Mais ou vê a menos quebra, oportunidade. continua sendo chato, enfadonho, Mas depende de como você faz a abordagem. E esse colega que o Felipe mencionou, um rapaz fantástico. E a gente tem o ingresso de muitos colegas com essa visão. Então, assim, você começa a enxergar que você imaginava uma receita de um jeito e ela pode ser diferente, ela pode ser moderna, ela pode ser algo que busca um contato direto com a população. Eu costumo dizer sempre que, na verdade, o público e o privado é uma divisão administrativa, porque no final é o mesmo país. Se a economia cresce, é bom para os dois lados; se a economia encolhe, é bom para os dois lados. Se você não tem uma atuação em relação à questão da segurança pública, a violência, os efeitos negativos de uma apreensão dessa que não acontece, vai ser para os dois lados. Então, assim, na verdade, a gente está fazendo sociedade, cada um com seu papel naquele momento. Uma hora você é prestado o serviço, outra hora você recebe o serviço. Eu acho que é um organismo que se comunica, e é muito importante a gente ter essa noção, que a gente faz parte desse organismo, a gente não é nada mais, não é a autoridade que determina, eu mando, você obedece. Isso é uma coisa muito ultrapassada e antiquada. É ultrapassada, mas ainda nós vemos que também isso é uma quebra de cultura interna. E até aí estávamos conversando sobre isso. Não são todos auditores da Receita Federal, e aqui eu não quero, como advogada, ficar batendo, não há nada disso, né? Mas a gente sabe que ainda tem um vácuo, tem uma distância muito grande. E até a gente vai conversar no segundo momento, vocês realmente estão com uma cara nova, vocês estão trazendo a inovação, a gente sente isso. Que o diálogo é mais aberto, que é importante para os intervenientes, né? E, afinal, nós estamos aqui, todos nós, buscando as melhores práticas para que a gente consiga fazer uma aduana, trazer uma nova aduana, uma aduana mais moderna, uma aduana menos burocrática, com a facilitação do comércio, para que a gente consiga evoluir, né? Então, mas eu acho que são etapas de um ciclo. Então, assim, como a gente vê a receita ali do passado, que hoje a gente entende que não é uma receita
que não deveria ser aplicada na receita moderna, mas naquele momento ela foi importante para aquele caminho. Da mesma forma que hoje a gente entende que tá trabalhando em conjunto para uma mudança, modernização, daqui a 10, 20 anos, se você olhar para trás, talvez enxergue que a gente ainda estava muito aquém de onde deveria chegar. Eu acho que são etapas importantes da construção do caminho. O fundamental é você não se acomodar e achar que você é o dono da razão e está no caminho certo e ficar lá parado. Se você continua caminhando, eu acho que esses tropeços, essa observação do que você pode melhorar no passado e buscar para frente, eu acho que é ideal. Só que as ferramentas que você tem no futuro, no presente, não são as ferramentas que vocês tiveram lá. Então, assim, eu tenho um pouquinho de entendimento da relação sociedade ao nosso papel aqui e ao nosso papel aqui, como a sociedade mudou de um lugar para o outro. Eu acho que o fundamental é essa questão do caminho. Você não ficar parado, sentado, vendo as coisas acontecer, achando que você está no mundo ideal que não está. Não, perfeito. Então, já que já estamos aqui falando sobre essa questão, vamos retornar um pouquinho, né? Porque você falou da sua formação em administração, foi na UERJ. FRJ, perdão, no Rio. Daí, eu gostaria que vocês trouxessem mais detalhes, né? Então, no Rio, você entrou com quantos anos na universidade? Depois passou a morar em outra cidade? Como é que foi a tua chegada até Brasília? Bom, sou do Rio, entrei com... Rapaz... Faz tempo. Faz tempo. Não parece, mas faz tempo. Eu me formei com 22. Então, eu entrei ali com 17, 18, alguma coisa assim, 22, 23. Eu lembro quando eu entrei na Receita. Eu entrei na Receita com 24. Super novo. Essa eu lembro, sim. Eu comecei a estudar para o concurso da Receita ainda na faculdade. Eu pesquisei o que eu queria fazer, comecei a me aprofundar e comecei a estudar, vi que era aquilo que eu queria, comecei a estudar, então eu já comecei a estudar na faculdade, me formei, continuei estudando, assim que teve a prova eu fiz e entrei. E aí eu fui para São Paulo, escolhi o aeroporto de Guarulhos, fui para São Paulo. Não é muito comum, geralmente, antigamente o pessoal ia muito para a fronteira, teve muita gente para a fronteira, mas tem a ver com a sua classificação no concurso, com a sua posição, você tem direito de escolher de acordo com a sua qualificação. Então, assim, eu escolhi Guarulhos e consegui de primeiro ir para Guarulhos. E passei 18 anos em Guarulhos. Muito tempo, como tempo passar. Muitas histórias. Muitas histórias, trabalhando muito com bagagem. Nesse período de 18 anos, o Guarulhos passou por um fundo do poço, depois que ele foi para Brasília, começou a melhorar. Entendi. Passou um momento difícil, longo, né? 18 anos, o pessoal achava que ia acabar, mas não acabava. Difícil e longo. Não, brincadeira, o Neymar fez um trabalho lá fenomenal. Isso dá para ver, refletido na série, o trabalho. Trabalho inclusive foi aí que a gente se conheceu. Então, como vocês conhecem? Então, vocês dois, começou lá. Para quem acompanha os dois pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Na verdade, são 3, né? É que o subsecretário, que é o Fabiano, é um pouco mais... Tem também a sua rede social, mas é um pouco mais reservado e eu conheci os dois juntos. Então, na verdade, essa história que o Felipe vai contar começa muitos anos atrás, nós 3. Ah, entendi. Então, é um trio, então. É um trio. E hoje o Demarco acumula... E só um deles é o chefe. Hoje o Demarco acumula aí mais de 100 mil, né? Até pela ascensão da série. O Felipe aí... Eu sei que abriu recentemente, né? Porque antes... seguidores? Não, antes tinha um perfil privado, né? Abriu recentemente, mas já tá chegando uns 20 mil, a loucura. E vocês dois, é lindo ver a amizade de vocês. É maravilhoso, assim. É uma paz. Pegando o outro ali. Sente essa paz. Sente essa paz, nada de caos, assim. Exatamente. E como vocês se conheceram? Então, eu trabalhava na área, na aduana, na coordenação geral em Brasília. E trabalhava na área de passageiros, na divisão que toma conta do processo de trabalho de passageiros, né? Chama Divisão de Controles Aduaneiros Especiais. Na época nem existia remessa expressa, né? Hoje Nossa os dois, Senhora! Né? Exatamente. Passageiros e remessa. Mas era só a remessa postal. Era dos Correios e tudo. 2.000 pacotes por mês. Era pouquinho. E era mais passageiros. Então, na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo e das Olimpíadas, 2014, 2016. Tem gente assistindo aqui que nem era nascido nessa época. Eu tinha 18 anos. Mas isso é um ponto que as pessoas falam. Vocês dois não parecem a idade que tem. Isso por um lado é ótimo. O Felipe parece mais, né? Não, eu pareço mais, porque eu tenho 30 anos. Eu pareço um pouquinho mais. Mas voltando, então era a Copa do Mundo e o Brasil estava fazendo um investimento muito forte no controle de fronteiras. Para conseguir ter segurança e facilitação, não ter filas, etc. Tal. Teve todo aquele investimento na infraestrutura aeroportuária, aeroporto de Guarulhos também, novo terminal, e a gente, dentro da aduana, tinha um projeto de como que a gente iria melhorar o controle de viajantes no país.
E eu trabalhei nesse projeto muitos anos, dentro dessa divisão, e a gente foi muito a Guarulhos, né? Então, obviamente, sei lá, 70% do fluxo, né, de 60 e poucos por cento dos passageiros internacionais estão em Guarulhos, então e continua sendo uma unidade muito importante. E a gente criou toda aquela sistemática de controle com dados, receber dados de companhias aéreas, tratar aqueles dados, fazer um gerenciamento de risco em cima daqueles dados, usar reconhecimento facial, as imagens de câmera, ou seja, se eu não me engano, 3 anos a gente conseguiu evoluir de um processo de trabalho que era muito feito artesanalmente, por pessoas que conheciam, olhavam a quantidade de mala, meio que visual, para um processo que hoje, já naquela época, ele era padrão mundial. Então, o Brasil hoje tem o melhor sistema, um dos melhores sistemas de controle de viajantes do mundo, sem dúvida nenhuma, sem a menor dúvida. Do lado do sistema, mas também do lado das pessoas que operam esse sistema, que são as pessoas que, uma pequena parte dessas pessoas a gente vê no programa Área Restrita, mas tem centenas de outras pessoas trabalhando nesse processo de trabalho. E também nos outros processos de trabalho da aduana que já eram mais modernos e tecnológicos, já naquela época. Então foi aí que a gente se conheceu e começou essa linda história. Em relação à sua formação, Felipe, como foi, qual a idade que você ingressou na Receita Federal e qual que foi a motivação de você ter optado pelo concurso? Eu de formação, eu sou engenheiro aeronáutico, me formei na Universidade de São Paulo, né, sempre tive uma paixão por aviões e por aeronáutica como um todo. E me formei ali em 2006, trabalhei 3 ou 4 anos na Embraer como engenheiro de suporte ao cliente, botando a mão dos aviões mesmo e trabalhando com isso, né? Mas era em São José dos Campos, em São Paulo, e eu sou de Brasília, né? Minha família toda em Brasília, e eu queria voltar para Brasília, e aí eu decidi fazer o concurso da Receita. Só que eu me dei mal, porque eu não voltei para Brasília tão cedo. A nossa primeira lotação, você vai para onde você consegue, né? Brasília não tinha condições. Eu falo me dei mal, mas eu me dei bem no final dos contos. Eu gostei porque eu fui para o interior do Rio Grande do Sul. Foi um período muito, muito bom. Para assim. qual cidade? Santo Ângelo chama. Santo Ângelo, eu sou gaúcha. Você então... é gaúcha? Conhece Santo Terra Ângelo? boa, Nas não, Missões? Lá nas Missões, interior do Rio Grande do Sul. Foi muito legal, nunca tive contato com a cultura. Não gosto de chimarrão até hoje, não consigo gostar. Não consegui, isso é uma ofensa. Não consegui gostar, mas gosto muito dos gaúchos, da cultura gaúcha. Fiquei lá 2 anos. Eu trabalhei com tributos internos, que a gente chama na Receita, né? Fiscalização de tributos internos, durante 2 anos. Quando eu saí, consegui minha remoção para Brasília, aí sim eu fui para a aduana do Brasil. Ali eu tinha, sei lá, acho que eu entrei na Receita com 27 anos, fiquei 2 anos em Santo Ângelo e cheguei já na Coana, né? Na Coordenação Geral de Administração Aduaneira, com 27 anos também, e lá fiquei. Então entrei nesse projeto da área de passageiros, depois eu passei acho que uns 5 anos nessa área, 4 ou 5 anos. Com 27 anos eu assumi a divisão de controles aduaneiros de exportação na Coana. Fiquei mais uns 4 anos. E com 27 anos eu saí e fui para a Coordenação Geral de Tecnologia, ser coordenador de sistemas. Não, cara, tudo você tá falando com 27 anos, pô. É porque é a minha idade atual. Ele não saiu ali, ele tem 30, né? Tem 30. Okay. Achei que tinha um momento falando sério. Agarrou o disco aí. Não tá entendendo. Aí eu passei 3 anos. O que foi? Aí, com 27 anos, então, fui para a área de tecnologia da Receita. Fui ser coordenador de sistemas. Então, eu saí da área aduaneira e fui trabalhar na área de tecnologia. Fiquei 3 anos lá na coordenação de sistemas e com 27 anos virei o coordenador geral de tecnologia da Receita. Super novo também. 27 é muito novo, exatamente. E aí fiquei 3 anos nesse cargo. Eu tomava conta da tecnologia da Receita até o final do ano passado, em que, quando saí dessa posição, o subsecretário Fabiano me convidou para assumir a coordenação geral de aduana, e lá estou, já vai fazer quase 1 ano, agora em fevereiro, se não me engano, faz 1 ano que estamos à posição. Então, o Demarco também, né? Aí agora ele conta, mas a gente, quando a subsecretária de administração aduaneira saiu da posição para ser adida na Argentina, o Fabiano foi convidado pelo secretário da Receita e montou essa equipe e nos chamou, né? Eu passei a boa parte da minha vida na Receita dentro do aeroporto de Guarulhos,
muito na área de passageiros, mas também com carga, muito na área de vigilância e repressão, trabalhei muito nessa área, e isso aparece bastante no programa. E conheci o Felipe e o Fabiano nessa época lá, 2013. Com 27 anos. Não, eu era mais velho. Era mais velho. Eu entrei com 24, né? Então. E aí a gente desenvolveu esses projetos juntos, e aí sempre tinha, o Felipe passou pela área de exportação, então teve a DUI também, que passou com o Felipe, teve implementação lá, e o Fabiano trabalhava em Brasília com o Felipe, e aí depois de um certo momento ele foi ser o delegado do aeroporto de Viracopos, foi lá para São Paulo, e a gente começou a trabalhar mais próximo, passaram 2 anos, alguma coisa, ele foi para Guarulhos para ser o delegado. E a gente começou a trabalhar muito próximo, já se conhecia, mas a gente começou a trabalhar no dia a dia, a gente tem em comum um certo exagero na quantidade de horas trabalhadas, então a gente ficava bastante no aeroporto até tarde da noite, conversava sobre bastante coisa, e assim, a gente tem a congruência de pensamentos em relação a querer mudar as coisas e não aceitar o não como resposta. Então a gente tem bastante isso. O Fabiano mudou muito a minha visão, porque eu não tinha nenhuma intenção de sair de Guarulhos. Quando ele começou a falar sobre ir para Brasília, eu falei, sem chance, sem a menor possibilidade. A primeira foi... O Fabiano é bem inteligente, né? Ele já começou assim que ele chegou lá com esse assunto, para ir amadurecendo, não tinha nenhuma possibilidade, nada. Foi mas enfim, exato. E aí quando ele recebeu o convite, e ele veio falar comigo, com o Felipe, a ideia já não era tão nova para mim assim, porque ele já vinha falando sobre isso, mesmo sem ainda ter a possibilidade. E aí ele apresentou o projeto para a gente, e assim, é uma mudança de vida muito grande para mim, ir para Brasília. Mas o projeto, assim, o desafio, e o Felipe mencionou aqui o secretário Barreirinhas, que também é uma pessoa que tem muito essa visão de realizar as coisas, de propor mudanças. Então, assim, o projeto em conjunto foi uma coisa que chamou muita atenção. Brincadeiras à parte que a gente faz, é muito cansativo, a gente trabalha muito lá em Brasília, viajando tranquilamente 12 horas, 3 horas por dia, todo santo dia, fica lá, final de semana, e final de semana não 12 horas, 13 horas, mas mensagem, recebendo, respondendo e-mail, é muito trabalho, mas eu acho que o retorno é muito gratificante. E eu, como passei muito tempo em Guarulhos, muitos anos, eu fui formando uma equipe de pessoas que eu fui conhecendo lá e que também compartilhava desse mesmo pensamento. Como o Felipe falou, alguns deles aparecem no programa, mas a gente tem hoje com... Até entrando nessa questão do programa agora, da área, como é que apareceu a ideia? Né? Quem que foi que arquitetou e como que são as gravações? Eu tenho maior curiosidade, porque vocês gravam enquanto vocês trabalham, até eu contar para vocês, né? Algumas pessoas que não sabem da série, não conhecem o trabalho, perguntou se o Demarco era ator. Se ele era ator. Eu falei, não, ele de fato é um autor, eles estão gravando o dia a dia deles. Então, como que... Porque assim, as edições são ótimas, aliás, parabéns pro programa, porque as edições de cinema, né? Digno de cinema. Então, como que é trabalhar com a câmera? Porque, imagina, você não passa um concurso pensando que você vai ser filmado, né? É bem diferente. Surgiu bem diferente. há muitos anos atrás. Na verdade, existe uma primeira temporada que vai lá de 2013, 12, alguma coisa assim. Por aí, é bem antigo. Um pessoal de uma produtora veio conversar, na época, com o Anderson. E aí o Anderson veio conversar comigo, eu falei, interessante a ideia, vamos fazer, mas eu não aparecia no começo, falei, não, eu tocando as coisas aqui, eu já era o responsável pela área de bagagem na época, e aí o Anderson também muito entusiasta dessa ideia de divulgar, de aparecer para a sociedade, mostrar o trabalho, ele começou lá com o pessoal, então assim, na equipe, o Rogério estava lá, mas o Rogério não aparece, a gente começou bem incipiente. Só que essa época não tinha internet tão forte. Então a gente gravou ali uma temporada. E era que ano isso? 2013, 14 no máximo, Sim. até antes. Entre 12 e 13. Por aí, uns 3 anos depois, 2016, eles voltaram com a ideia, aí uma ideia mais consolidada, de uma série mais longa, mais episódios, mostrar o trabalho como um todo. Aí que a gente começou a desenvolver com os colegas, aí ver perfil. O começo... Foi difícil arranjar colega para participar, o pessoal tinha muito receio. Receio, né? Até de ser exposto. Exatamente, questão... de aparecer e de muito de ser julgado, porque o que você falou, aquilo é a realidade.
Não é, você não combina nada. Não é e uma ação, ali e a tem um realidade... roteiro e vocês ficam lendo o roteiro. E a realidade tem a reação de parte a parte, tem o lado do viajante, que a reação é imprevisível, tem que tomar muito cuidado em relação à exposição, porque todo mundo é ser humano, então você pode cometer um erro de interpretação na legislação e o seu erro está aparecendo lá para milhões de pessoas. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, e foi muito difícil. Mas ela foi consolidando, as pessoas foram entendendo, e eu acho que foi fundamental para mostrar. A Receita sempre teve um lado muito fechado, né? Então, para as pessoas entenderem como é que funciona, como é que as coisas... Eu acho que isso que chama a atenção, porque muita gente viaja e tira um pouco daquela ideia, aquela caixa preta que tinha na cabeça que não faz ideia. Ah, então é assim, por isso. E aí hoje é engraçado que vários colegas conversam com a gente pedindo para participar da série, porque diz que chega em casa, filho pequeno, fala, você não trabalha na Receita, porque eu nunca te vi lá na série. Impostor, não é verdade. Mas é super engraçado, porque esse trabalho que a Receita faz na parte específica de aeroportos e viajantes, significa que a Receita está olhando 100% das pessoas, de uma maneira ou de outra. E escolhe abordar e interromper, de uma certa forma, em vários níveis diferentes, as viagens de quem, em tese, pelo menos, representa um risco maior naquele momento. Deixando mais de 95%, 98% das pessoas seguirem a sua viagem, porque aquelas pessoas não têm interesse de serem paradas pela Receita Federal. Isso é fenomenal. E às vezes as pessoas chegam e falam assim, a Receita não está aqui, não estou vendo. Mas a gente está lá. O scan está passando no rostinho. Exatamente. Até para questões assim, como ficará gravado, eu sou professora de Direito Aduaneiro, né? E eu com muito orgulho, porque a gente sabe que eu não desconheço outra universidade de Direito, né? Outro curso de Direito que tenha a disciplina de Direito Aduaneiro na grade. Nós temos de Direito Portuário e Marítimo até a Federal, isso deu uma pesquisada aqui, né? Tem até no curso de Comércio Exterior, Direito Aduaneiro. Mas no curso de Direito, não tinha até então. Então, há 3 anos, a faculdade, o Centro Universitário Unicesumsc, com muito trabalho, eu, desde aluna, sempre ficava lá incomodando o pessoal da coordenação científica dos eventos da faculdade para que coloquem um tema de direito aduaneiro, chata, desde a 8ª fase, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que é importante você entrar com foco, um direcionamento na faculdade. Bom, eu desde sempre quero ser advogada aduaneira, ponto. Então, você começa desde a primeira fase, estar no meio das pessoas, a falar com as pessoas que são da área do meio, enfim. E acaba, de certa forma, promovendo. E eu acho que isso ajudou muito para que o próprio centro universidade, a própria instituição entendesse que a disciplina de direito aduaneiro em Santa Catarina é de fato importante. Então a gente conseguiu emplacar como optativa e até então ela é escolhida pelos alunos e agora a gente terminou o semestre de 2025 com os 2 turnos, então aula de manhã e de noite. O pessoal adorou e realmente muito se fala. Pessoal, vocês já ouviram falar em direito aduaneiro? Alguns citaram a série, inclusive, né? Isso é muito bacana, ajuda na promoção da área que precisa. Eu sempre digo que é uma matéria que é globalizada por natureza, que tem um impacto econômico e social imenso. E eu sempre brinco que a gente movimenta, brinco não, porque é a realidade, movimentamos a balança comercial, né? Sim. Então, de certa forma, isso ajuda muito e impulsiona para que tenhamos outros profissionais na área. Nesse sentido, eu gostaria de deixar que vocês expliquem, até o Felipe continue falando sobre isso, eu sou passageira, ou até o demarco, enfim, mas até você tocou no assunto. Qual que é o limite, de fato? Como que funciona essa questão da gestão de risco? Porque a gente sabe que tem um scan ali na hora, naquele momento que a gente vai ali nos bens a declarar, e não a declarar, a pessoa acha que às vezes, não tem ninguém ali, ufa, mas não imaginam que tem um scan e ali tá ali, aparece todos os seus dados ali no sistema, né? Então, até como a inteligência artificial consegue ajudar nesse sentido, para que eles de fato saibam, porque às vezes eles têm uma dúvida, né? E qual que é aquela questão? Eu posso trazer dos Estados Unidos um notebook para uso pessoal? Eu adquiri lá, mas é uso pessoal. Então, eu devo... Então, essas questões corriqueiras do dia a dia que as pessoas
muitas vezes desconhecem ou fingem, né? Essa parte o Demarco sabe de cor e salteado, eu passo para ele, mas... Oi, Felipe, antes de passar para o Demarco sobre essa questão, que é bem importante, até vou fazer um recorte, vou passar nas minhas aulas, né? Para os alunos saberem exatamente os limites, do que pode e que não pode, até que ponto não precisa declarar, enfim. Mas você esteve recentemente lá na Organização Mundial da Aduana, né? Sim. Uhum. Na Bélgica, ali em Bruxelas, que é a nossa sede. Uhum. E conta um pouquinho mais como é que foi essa experiência. A Organização Mundial das Aduanas é como se fosse a ONU, né, das aduanas. Né? Ela junta ali mais de 190 países, eu não sei o número exato, mas são quase todos, né? Para que se possa discutir, porque a aduana é um tema internacional. Você está falando de comércio exterior, você então precisa padronizar, organizar e discutir mundialmente e evoluir a questão de controle aduaneiro mundialmente falando. Então tem diversos comitês na ONU, que vai desde o comitê de política, com todos os diretores gerais, pensando os próximos anos, né, da aduana, ou até comitês mais técnicos. Então, essa parte de viajantes começou numa viagem minha lá para a OMA, em que eu falei, olha, isso aqui poderia ser usado no país. Existem diversos comitês. Esse último que eu fui foi o Comitê Técnico Permanente, que discute ali as questões mais técnicas da aduana, né? Questões mais práticas de controle de carga, de novas declarações, a questão de programa operadores econômicos autorizados, como aquilo está sendo discutido no mundo. Então a gente vai lá, discute, leva a experiência brasileira e traz também um pouquinho da experiência dos outros países aqui pro Brasil. Esse é o papel. Perfeito. E um passarinho me contou que você fala fala 4 línguas? Eu? Incluindo português, Quais são? Português, francês, inglês e espanhol. E eu invento que eu falo italiano. Eu finjo que eu falo. É um dialeto. Eu finjo, Português você também... Eu finjo muito bem, né? É só botar a mãozinha. O bigode ajuda. O bigode, uns dizem que é colombiano e tal, mexicano, mas eu acho que é italiano. Entendi. Perceba. Deixa eu fazer umas colocações aqui. Em relação à série, só um adendo importante colocar, que na verdade pra gente foi uma novidade. Você falou, como é que é trabalhar com câmera, te filmando? É um pouco diferente, mas importante ressaltar aqui que todo o ambiente de fiscalização de passageiro, ele é filmado em áudio e vídeo. Então assim, na verdade a gente já está acostumado a trabalhar com filmagem, porque tudo lá fica registrado, e isso traz uma segurança para o usuário imensa, porque você pode ter a tranquilidade que tudo que acontece naquele local, ele está registrado em áudio e vídeo. Então você pode ter a tranquilidade de realizar a sua viagem, se tem alguma dúvida, ainda que tenha uma divergência em relação à interpretação da legislação, está tudo registrado. Então assim, a diferença é que isso passou, não essas imagens, a imagem que é filmada para a televisão, mas enfim, são as imagens da atuação, passou a ser vinculado. Mas o hábito de você estar sendo sempre filmado, o pessoal que trabalha com isso já tem há muito tempo. Em relação às regras de bagagem, eu acho que com o advento, existe no site da Receita Federal, lá o ícone Viajantes, você tem tudo, tem perguntas e respostas, mas agora com o advento da IA, da evolução, você digita na internet, você não precisa nem no site, você só digita lá, ele já põe para você a regra específica que você quer. Então, notebook pode ou não pode? O notebook tem uma vedação específica para o notebook, mas eu acho que o Felipe está trabalhando nisso aí, inclusive, né? A gente conversou sobre isso há um mês e pouco atrás, porque, em geral, regra geral, os bens que você compra no exterior e utiliza lá, você pode trazer que eles são isentos. No caso específico da filmadora, não, mas quem usa filmadora hoje em dia é o celular, né? Uma coisa muito específica, e o notebook também não. Mas, enfim, existe lembra que eu te falei da evolução, do caminho? Então, a gente está trabalhando numa legislação, vendo se é possível colocar o notebook dentro dessa questão de ser mais um bem também de uso que possa ser isento. Mas, assim, de uma regra geral, o bem que você comprou na viagem, utilizou lá, ele é isento quando você está trazendo para cá. Agora, um bem que você compra para presentear a si ou a outro, você pode comprar uma bolsa que você adora para você mesmo, você está se presenteando. Não foi necessário para a viagem, mas você quer trazer a sua bolsa, tem todo o direito. Esse você tem que pagar a tributação, $1.000 de isenção, passou a cada 30 dias, passou dos $1.000, 50% desse valor é pago em relação à tributação. E aí, avançando um pouquinho, já falei sobre isso, existe uma discussão estrutural maior em relação mas é muito imposto, é justo, não é justo. Eu acho que isso é uma discussão de país, não é uma discussão, não é a Receita Federal que determina qual que é o valor da tributação.
O papel da Receita Federal é aplicar a legislação votada e aprovada pelo Congresso Nacional da forma mais organizada, da forma mais justa e da forma mais séria possível. Esse é o nosso papel, é sobre isso que a gente deve ser cobrado. Se a tributação é alta ou é baixa, cada um tem a sua opinião, mas o lugar de ser discutido isso é no Parlamento, não é na Receita Federal, porque esse papel não nos compete. Nosso papel é aplicar bem a legislação. E em relação a se é alto ou se é baixo, cada um tem a sua opinião. Eu, obviamente, tenho a minha, mas a minha opinião é pessoa física, não é Receita Federal. Perfeito. E é sobre em espécie? Valores em espécie existe, mas assim, com a facilidade do mundo digital diminuiu muito, mas você pode levar até $10.000 sem declarar, mas você pode, desde que tenha capacidade contributiva, levar o valor que for, você só necessita declarar. Então há uma confusão em relação a isso. Eu só posso levar $10.000? Não. Você pode levar $10.000 sem necessidade de declarar, mas você pode levar quanto o valor for, desde que você declare, e isso tem a ver com o controle de origem. A gente teve operações recentes da Receita Federal de grande vulto aí que mostram o impacto da lavagem de dinheiro na nossa economia. Então, assim, não vamos minimizar as coisas, porque a gente tem a tendência natural de pensar na gente, né? Então, é uma bobeira, é só esse valor que eu estou levando, mas tá bom, você está pensando no seu caso. Amplia isso para um país, para uma economia, são algo muito relevantes. Então, assim, esse cuidado em relação à divisa, à lavagem de dinheiro, ele é muito importante para a existência econômica do país. Porque se você começa a ser dominado por grupos que praticam esse tipo de fraude recorrente, você acaba com a economia, acaba com a empresa, acaba com quem quer produzir de uma forma organizada, e aí é uma involução da sociedade. A gente vai voltar para o escambo. Entendi. E aproveitando essa pegada dos viajantes, me conta o caso mais inusitado que você teve durante todo esse período em Guarulhos, assim, ó. Eu até sei qual, né, mas quero ouvi-lo para saber, porque já, né, a gente pesquisa a gente faz o dever de casa, não pesquisar de outros podcasts e tudo mais. Mas qual foi, assim, o mais inusitado que você ficou? Mas são vários. Pela criatividade ou pela audácia, né? Eu tenho vários. Coragem da pessoa. Talvez você tenha visto um específico ou mais de um. Eu já contei vários. Tem o da bicicleta. Não sei se você está falando da moça que era triatleta. Tem o caso do casal. O senhor falou que pagava o tributo. Você pode, quanto você quiser cobrar. Só, por favor, tira minha esposa daqui que eu não aguento mais ela no meu ouvido reclamando. Tinha uma polícia. Porque eles já vinham num desentendimento ali desde do voo, e aí na hora de pagar o tributo, era um item que ela tinha comprado, e ela falou para ele que ele não devia trazer aquilo, enfim. Esse foi engraçado, porque você está ali na situação do trabalho e tal, uma divergência de casal ali. É engraçado. Teve eu já contei também isso, uma fase do pessoal que simulava desmaio, entendeu? Então você falava que ia tributar, a pessoa desmaiava. E tinha aí vários tipos de atores, os melhores que de fato caíam reto assim, batiam com a cabeça no chão mesmo, e tinha uns que nós estamos sentindo bem, iam descendo devagarinho. E esse é engraçado porque depois a gente ficou acostumado, aí depois já sabia, aí a pessoa descia no chão, você continuava fazendo trabalho, a pessoa via que não ia dar nada, levantava sozinho, nossa, acho que desmaiei. O senhor já acordou? Tá tudo bem? Então vamos continuar a fiscalização aqui. Mas, eu imagino que tenha também a criatividade de como esconder os entorpecentes, né? Mas aí não é só caso de entorpecente, porque tem um caso famoso que é quando a gente começou a usar dados. Então a gente lembra que eu estava falando no início que a gente trabalhava com um caso sem dados ali, sem dados antecipados, e trabalhava no feeling de quem estava lá, que era a única ferramenta que era disponível, que estava disponível. Então, assim, sem você ter uma causa provável muito forte, você não vai parar uma senhora numa cadeira de rodas com 70 anos de idade para fazer uma investigação dentro da estrutura da cadeira de rodas para ver se tem alguma coisa escondida lá. Isso não se faz. Mas esse é justamente um caso que a gente tinha uma certeza muito grande ou um indício muito forte que alguma coisa estava errada naquela viagem por diversos critérios que são que não vem ao caso. E exatamente esse caso, uma senhora de avançada idade na cadeira de rodas, em que a gente achou ali quase mais de $1 milhão em diamantes muito pequenos, escondidos na estrutura da cadeira de rodas. Então, para você parar uma senhora de idade, pedir para ela levantar da cadeira de rodas e fazer uma inspeção dessa, você precisa ter
uma capacidade de comprovar que aquilo, que há um alto risco para aquele passageiro. Então, os dados e as informações trazem isso para a gente, traz isso para o nosso controle. E faz com que a gente foque, então, naquilo que realmente interessa, né, na questão de proteção da sociedade, né, e que antes podia passar despercebido ao olho nu, mas que não passa mais. Você falou, inclusive, de pedir para levantar da cadeira de roda. Eu lembrei de outro caso engraçado. Existem milagres. Que é o pessoal vem na cadeira de roda porque tem esse entendimento que você teria ali um pouco de compaixão, alguma coisa, olharia, faria uma vistoria um pouco menos detalhada. E aí tem um caso E aí mora o perigo. que você faz o que o colega faz, não lembro se foi o Anderson, o Rodrigo, faz a vistoria, acha o bem e fala, senhor está escondido aqui, isso aqui, o senhor vai dar perdimento. Aí ele levanta da cadeira de roda, o quê? E teoricamente... Aleluia! Milagre! Ele não conseguia andar. Não, a né? gente tem que fazer um podcast só com Só os dos melhores milagres, casos, né? Mas eu gostaria de agradecê-los pelo esse primeiro bloco. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais, né, da carreira, da própria, como ingressar nos quadros da Receita Federal, como é o caminho, que não é fácil, muita luta, muito estudo. Dizer que o Demarco não é ator, é de verdade mesmo, não é? Trazer aqui as experiências que o Felipe já deu insight. E no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as questões mais técnicas que interessam mais a advocacia aduaneira nesse sentido. Mas deixar aqui novamente meu agradecimento ao presidente Juliano Mandelli, ao presidente Pedro Miranda pela oportunidade de estar aqui, de ter essa aproximação. Dizer que eu estou muito, muito feliz de a gente fazer esse evento de encerramento da Comissão de Direito Aduaneiro, que vem trabalhando muito forte para que a gente consiga aproximar, ter esse diálogo institucional, como falei para vocês desde o início. E espero que vocês possam retornar à OAB de Santa Catarina mais vezes. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. É só mandar o convite, nós estaremos aqui, com certeza. Obrigado, doutora. Foi ótimo, é muito bom ter uma conversa assim, descontraída e leve, mas que traga informação interessante para a sociedade. Obrigado.